Olá, estamos começando mais um Contraplano, nosso encontro semanal para falar de temas debatidos no Parlamento e assuntos de interesse da população. O analfabetismo é um problema histórico em nosso país, que ainda está longe de ser erradicado. Segundo dados da última pesquisa nacional por amostra de domicílio, realizada pelo IBGE no ano de 2022, quase 10 milhões de brasileiros não sabiam ler nem escrever o próprio nome. Quais as raízes do analfabetismo em nosso país? Que implicações isso traz para o desenvolvimento de uma sociedade mais justa e igualitária? Como estamos enfrentando essa situação e que desafios existem para uma alfabetização capaz de promover uma consciência mais crítica das pessoas? O Contraplano está começando. Para construir o programa de hoje, recebemos a coordenadora de alfabetização de jovens, adultos e idosos da SEDUC, Berenice Gomes, a representante do setor de educação do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, Simone Silva, e o sociólogo e mestre em educação pela UFMA, Nonato Chocolate. Muito obrigado pela presença de vocês. Existia uma previsão pelo Plano Nacional de Educação que até 2024 deixasse de existir o analfabetismo no Brasil. Por que a gente não conseguiu alcançar isso? Berenice, gostaria de começar? Sim. O analfabetismo é um problema histórico, complexo, que tem a ver com a formação da nossa sociedade, e uma das questões que dificulta ao combater as metas, enfrentar essas metas, é identificar quem são esses sujeitos, né? Quem são as pessoas que vivem em situação de analfabetismo. Os dados existem, mas é preciso não só localizá-las, fazer a busca ativa é uma das estratégias, como também identificar a partir de motivações. O que leva uma pessoa a partir de 15 anos a voltar à sala de aula, né? Quais são as motivações? E uma delas é o atrativo para a reinserção ou a inserção no mercado de trabalho. Então, também uma questão que precisa ser feita com o conjunto da sociedade, com os movimentos sociais, com as universidades que lidam diretamente com essa questão. O Estado sozinho não consegue enfrentar ou atingir essas pessoas. Simone, Nonato, gostariam de complementar? Bom, então, quero agradecer a oportunidade em nome do Movimento Sem Terra, né? E dizer que esses índices, né, essas pessoas que precisam ser alfabetizadas, são os trabalhadores que produzem riqueza no nosso país. Então, dentre as ações que precisam ser feitas, é de fato um investimento de políticas públicas, né? Nós do Movimento Sem Terra, né, junto com a luta pela terra, a gente faz esse enfrentamento também, porque a gente entende a educação como um direito básico, e a alfabetização, ele é um tema, o analfabetismo, ele é um tema também que tem a sua base na desigualdade social, assim como a fome, assim como a falta de emprego, né? Então, essas pessoas analfabetas com mais de 15 anos, que no nosso estado, né, já passam de 900 mil, elas precisam ser incluídas, né? Incluídas tanto nessa intencionalidade do poder público, né, estadual, municipal, mas também incluído pela nossa sociedade, né, com essa sensibilidade, né, que é como é que nós vamos superar algo tão necessário para que, de fato, a nossa sociedade se emancipe, né, e se desenvolva por inteiro, né, tendo o sujeito, né, tendo o ser humano como centralidade, né, e não o consumo, né, como está posto hoje na nossa sociedade. Renato. Eu quero agradecer a produção do programa, Fábio, você, prazer estar aqui ao lado de Simone, Berenice. Eu concordo com o que foi colocado por ambas, que realmente é um processo muito complexo, né? Um processo de alfabetizar, porque, como você bem anunciou, são questões que remontam a raízes profundas do processo da formação da nossa sociedade. E não por acaso, quando nós vamos mergulhar nos números, mas não somente
nos números frios, como disse a Berenice, a gente fazendo uma análise sociológica, histórica, crítica, portanto, desse processo, a gente vai observar que, por exemplo, mais da metade desses 10 milhões, aproximadamente 10 milhões de brasileiros e brasileiras analfabetos e analfabetas, mais da metade está no Nordeste, uma região que também tem ainda questões históricas de desigualdade social. E dentro destes nordestinos, que perfazem mais de 50% dos analfabetos do Brasil, nós vamos ter aqueles sujeitos que são historicamente mais vulneráveis, né? Os negros, por exemplo, os idosos acima de 60 anos. Então a gente vai observar que são questões que estão relacionadas ao processo de formação da sociedade. Então isso não é fácil, muito embora, né, também essa mesma pesquisa, ela nos apresenta uma redução considerável de aproximadamente 250 mil pessoas a cada ano, né? Então, se a gente considerar que são, em média, 250 mil pessoas que se alfabetizaram, nós temos aí 500 mil, mas ainda assim são números alarmantes, são números consideráveis desses quase 10 milhões de brasileiros. Então, superar essas estatísticas, esses dados aí que são realmente alarmantes, requer, como Simone e Berenice falou, uma parceria, né, uma relação de dupla via, tanto o poder público como também as organizações, sobretudo as organizações sociais, os movimentos sociais. O MST tem expertise, tem know-how, porque eu tive uma experiência, Simone, eu participei já do Pronera como professor, mas não só do Pronera como Sim, Eu Posso também, que é um programa exitoso do MST, que tem uma metodologia muito interessante, baseado na filosofia de Paulo Freire, no processo de alfabetização. Ou seja, tem que ter um conjunto de ações, né, programas, de projetos, mas sobretudo essa parceria, tanto do poder público quanto da sociedade civil organizada, para que a gente possa avançar. E realmente é um problema sério, grave na nossa sociedade brasileira e, consequentemente, na sociedade maranhense também. A gente pode dizer que o analfabetismo é causa e consequência da manutenção desse ciclo de pobreza, de desigualdade? O que vocês acham? Olha, assim, se me permitirem, eu concordo. Podemos considerar, Fábio, que ele tenha, como ele está nas raízes, né, lá no início, na gênese do processo de formação da sociedade brasileira, a consequência é que aqueles que não tiveram acesso, né, que não tiveram educação de qualidade, uma educação básica, que tenha a competência, a capacidade de tornar o sujeito, digamos assim, alfabetizado, para chegar a esse processo de emancipação social a que a Simone se referia, nós podemos, eu concordo, eu acho que a gente pode considerar que ele é causa e consequência de um problema aliado, é claro, com outras questões também, com outras variáveis, né? Não é especificamente ele, também ele está imbricado aí numa série de outras variáveis nesse processo, que eu repito, é um processo histórico que tem a ver da forma como o Brasil foi colonizado, da forma como esses setores, as elites, né, usurparam, digamos assim, de alguns segmentos da sociedade e as tornaram esses invisíveis que a Berenice se referia ainda há pouco, aqueles que estão à margem do processo de inclusão social. E como é que o governo tem feito para dar visibilidade, ou pelo menos ter visibilidade, no sentido de encontrar essas pessoas? Sim. Tem ações, né, com a sociedade civil, as organizações sociais, já foi mencionado. Uma delas é o programa Sim, Eu Posso, que a Simone pode falar com mais propriedade, mas é uma parceria que envolve o MST, com recurso, inclusive também externo, e do governo estadual, buscando atender as pessoas nas áreas de assentamento. Isso não quer dizer que a população
considerada analfabeta esteja somente nas áreas rurais. Ela está nas áreas rurais e também nas áreas periféricas e nos grandes centros urbanos. Mas nas áreas rurais, que é uma característica do Maranhão, né, diante de todo o seu processo histórico, é onde tem um contingente, né, significativo. Então, essa é uma das experiências, assim como também já foi mencionado pelo professor Nonato, a experiência do Pronera, que é um processo, um programa do governo federal, também voltado para as áreas de assentamento. E agora o governo do estado tem lançado, a partir da Secretaria de Educação, vai lançar um programa que tem sido chamado também de Jornada de Alfabetização, que é uma grande estratégia, na realidade, para enfrentar o analfabetismo, e nós não podemos enfrentar somente o poder público, como eu disse antes. É preciso que haja envolvimento, inclusive do setor empresarial, industrial, porque e também de outros setores que estão localizados no estado, porque essa é uma questão de interesse de toda a sociedade, porque se nós apenas fizermos um processo de escolarização, isso não quer dizer que nós vamos enfrentar o analfabetismo, né? Há muitas situações também de pessoas que estão no processo, que estão na escolarização, e que aí é uma outra discussão, que são considerados analfabetos funcionais. Então, no caso, esse programa, a Jornada de Alfabetização, ela vai atingir pessoas jovens, adultas e idosas a partir de 15 anos que estejam fora da escola. No caso desse programa, nós não nos referimos àquelas pessoas que vão entrar na sala de aula, mas é uma metodologia, né, a partir da experiência com o MST, nós vamos manter a parceria, que é para um período de 10 meses, que envolve desde a mobilização, a sala de aula, e também considerando a realidade dessas pessoas, porque a leitura e a educação, na realidade, ela precisa ter um significado para a vida daqueles sujeitos. E ao final desse processo, eles vão receber um certificado e também serão encaminhados para programas de reinserção ou de inserção no trabalho. Tem um quantitativo de pessoas a serem alcançadas? Sim, com o último dado parcial da PNAD de 2023, houve uma pequena redução, né, de menos de 3%, então nós pretendemos esse ano começar com 18 municípios. São os municípios que têm até 10 mil habitantes e que tem ainda um contingente de até 1.000 pessoas analfabetas. Além desses, nós vamos trabalhar com algumas cidades de regiões, como no caso da região Tocantina, que tem Imperatriz, aqui em São Luís e também na Raposa e São José de Ribamar. Simone, é claro que o analfabetismo não é exclusividade das populações rurais. Sim. Mas é possível perceber que existe uma situação, um problema muito grande quando a gente fala das populações rurais em relação a essa questão? Na verdade, né, o analfabetismo, ele tem raça, ele tem cor, ele tem lugar, né? Então, ele está em todos os estados do nosso país, ou seja, embora, né, como o professor trouxe, o Nordeste é bem mais afetado, até porque as desigualdades também, né, postas no Nordeste são maiores, e no campo isso é ainda mais alarmante, né, todos esses dados, né. Então, nós desenvolvemos uma parceria, que foi uma experiência, né, um projeto piloto, que foi uma jornada de alfabetização em parceria com o governo do estado, onde nós não estávamos atuando nos nossos assentamentos, a gente estava atuando nos 15 municípios de menor IDH, né, do estado do Maranhão, e nós fizemos uma grande jornada, né, nós nos mudamos para esses municípios com
80 pessoas, né, especialistas em métodos de alfabetização, e a gente fez uma grande mobilização nesses municípios, onde a gente envolvia, né, a igreja, o sindicato, a Câmara Municipal de Vereadores, e a gente fazia essa alfabetização mesmo naquele trabalho formiguinha, né, buscando para montar as turmas, né. Foi uma jornada de alfabetização que nós alfabetizamos em 2 anos 21 mil pessoas, né, nesses 15 municípios, e foi uma jornada que não cabia nas escolas, né? Então, assim, quando nós formos fazer nesse país mesmo uma grande jornada de alfabetização, ela não cabe nas escolas que nós temos construídas, né? E lá, as salas, a igreja virou sala de aula, a casa de farinha virou sala de aula, né? Todas as escolas tinham sala de aula. E isso a gente fez esse grande, né? É um método que a gente trabalha, que é o Sim Eu Posso, é um método de alfabetização cubana, né, mas que a gente também vincula ele ao Círculo de Cultura do Paulo Freire, né? Então, o educador, né, ele é o educador ali do próprio município, né, o educador local. A gente até discutia com o secretário de Educação que a gente tem um sonho, né, de que numa próxima jornada 30% seja para a juventude que está concluindo o ensino médio, né, poder virar aí, se engajar, né, nessa luta pela alfabetização, né, pela erradicação do analfabetismo no nosso país. Então, essa experiência que nós fizemos, né, que nós alfabetizamos 21 mil pessoas, ela deu para a gente, primeiro, né, assim, nós tivemos essa experiência no Maranhão, mas também o Movimento Sem Terra já fez alfabetização na periferia de Fortaleza, que alfabetizou mais de 15 mil pessoas, né. Foi uma experiência que a gente fez justamente para lidar com esses índices, né? E aí a gente discutia, mas na sala de aula pode ter quantos alunos? É 15, o mínimo. Não, se tiver 5 analfabetos, né, em uma comunidade rural, nós faremos turmas com 5 pessoas. Onde tiver 20, nós faremos com 20. Faremos para as mulheres em um horário diferente, faremos para alguns trabalhadores, né, das fábricas que trabalham cortando cana, como no município de Aldeias Altas, faremos nos fins de semana, né? Ou seja, quando a gente trata de analfabetismo e dessa necessidade de erradicação, nós temos que entender quem são esses sujeitos, onde eles estão, né? Para quê? Para que de fato a gente elabore uma metodologia e uma prática pedagógica que de fato seja inclusiva, levando, né, em conta essa diversidade que tem no nosso estado, né? Ok, perfeito. Bom, a gente chegou ao fim do primeiro bloco do programa Contraplano de hoje. Vamos para um rápido intervalo e na volta continuamos a nossa conversa. O Contraplano está de volta pela sua TV Assembleia, hoje para conversar sobre analfabetismo. Bom, começamos esse segundo bloco trabalhando um pouco essa questão trazida pela Simone. Como é importante, o Nonato, trabalhar com a realidade, compreender a realidade dessas pessoas para que seja desenvolvido um trabalho de alfabetização? Olha, Fábio, é sensacional. Eu acho que de todo o processo formativo, né, o processo instrutivo que foi desenvolvido pelo Paulo Freire e que o MST adota aí como uma diretriz, né, sem dúvida alguma, isso talvez seja o mais espetacular, colocar aquele cidadão, aquele trabalhador diante da sua realidade concreta, onde ele pisa, né, do seu chão. E certamente digamos aqui, o processo de ensino-aprendizagem vai tornando ele um sujeito mais empoderado, porque ele conhece aqueles elementos que estão ali ao seu alcance, no chão do seu dia a dia, né? Da sua vida real, concreta, com todas as dificuldades, mas também com todas as, digamos assim, o que ele ganha a partir desse processo, que ele passa a ser um sujeito integrante também, né? Um sujeito que faz parte ativo desse processo de aprendizagem. Ele não vai ser apenas como Paulo Freire fazia o contraplano, de ter uma educação depositária, né? Bancária, depositária, que você chegava lá, colocava o cidadão numa carteira uma sala de aula, e ali dentro daquelas 4 paredes você iria depositar, né? Fazer com que ele aprendesse aqueles conteúdos. Então, quando
o MST desenvolve essa metodologia que faz com que o cidadão, o sujeito, ele seja uma parte integrante desse processo, certamente ele aprende com maior facilidade e certamente isso vai fazer, até porque vai fazer parte do seu dia a dia, da sua realidade. Agora, um outro aspecto importante que tanto Simone quanto a Berenice chamou a atenção é a necessidade da gente observar que, apesar da nossa realidade do Maranhão, do Nordeste, os analfabetos estarem majoritariamente na zona rural, mas temos muitos analfabetos nas grandes periferias dos centros urbanos, né? Não só nesse subúrbio, né, nos bairros mais distantes, mais longínquos, mas também nós temos cidadãos, trabalhadores que, muito embora estejam no mercado formal, né, inseridos na formalidade, eles têm uma certa dificuldade porque não tiveram um grau de instrução, né, compatível com uma profissão considerada de maior prestígio. Então nós temos analfabetos, como elas bem chamaram a atenção, nos centros rurais, mas também nos centros urbanos, sobretudo na periferia. Então é importante, eu acho que foi a Berenice que falou, que tem que ser uma parceria, que o setor produtivo, a indústria também, tem que ter interesse em fazer parte desse processo. Porque veja bem, como é que nós estamos falando de analfabetismo e a questão do analfabetismo digital. Hoje, com a evolução da tecnologia, né, algumas profissões nascem, né, surgem a partir dessa evolução tecnológica, e esses trabalhadores, essas pessoas que passaram por processo de alfabetização, elas precisam também serem alcançadas com a evolução também dessas metodologias, né, dessas novas leituras, desses códigos novos da comunicação, como a comunicação digital, por exemplo. Então, um industrial que tiver interesse em aumentar a sua produtividade, é claro que talvez um dos motivos pelos quais o analfabetismo ainda perdura foi alguns projetos, alguns programas equivocados que visavam uma educação mais tecnoburocrática, mas o sujeito não tinha nem a formação básica, né? Então, como é que você vai desenvolver, pilotar um equipamento, uma máquina, um maquinário digital? E hoje se fala em inteligência artificial. Então, nós temos que ter esse olhar também para entender que o setor produtivo, a indústria, o comércio, os empresários, eles precisam também observar que ganha o cidadão, a cidadã que se alfabetiza, ganha o Estado, mas ganha também o próprio setor produtivo, porque vai ter uma mão de obra qualificada a partir desse viés, desse ponto de vista, né, da formação que acompanha a tecnologia, né? É importante que a gente ressalte também que o setor, quando nós nos referimos ao setor produtivo, o campo é um setor produtivo, sim, mas como historicamente as chamadas, né, comunidades rurais, elas foram excluídas, ou esse chamado, a infraestrutura, o chamado desenvolvimento, né, das políticas públicas, elas demoram a chegar ao campo. Então, muitas das vezes acontece na realidade o seguinte: nossos pais, nossos avós principalmente, eles não tinham acesso, né, à sala de aula, à educação formal, e eles já, desde criança ou adolescente, já tinham que ir para a roça para contribuir, ajudar no sustento da família. Então, o campo, passando a ser produtivo, isso está ligado a um processo de desenvolvimento do nosso Estado, né? Então, enquanto a gente vê um modelo de desenvolvimento que ele é ligado mais à exportação e à mão de obra, os sujeitos são vistos como mão de obra, eles participam do consumo. Se a gente vê hoje, tanto nas cidades, nas periferias, todo mundo tem acesso a um celular. De alguma forma, né, compram, adquirem os equipamentos, né, mas na hora de ter a educação como um direito, né, considerado como um direito constitucional, um direito de cada cidadão e cidadã, então
esse direito acaba não sendo assegurado. Então, a alfabetização é uma questão também de justiça social, e esses fatores de desigualdades, eles são provocados muito em função também, já foi dito, né, do processo histórico, mas do modelo de desenvolvimento. Então, nós temos aqui no Maranhão um modelo de desenvolvimento que ele é para exportar, é para fora. Então, os sujeitos que aqui estão não necessariamente são considerados nas políticas públicas. E aí isso tem uma série de implicações. E aí, só para exemplificar, por que a gente vê muitas pessoas que têm um celular, utilizam o WhatsApp de forma popularizada, mas eles não escrevem, né? A gente tem a cultura, claro que facilita, né, do áudio, e muitas das vezes diz assim, me mande aqui tal informação, e a pessoa às vezes tem vergonha de dizer, eu não sei escrever, eu só consigo mandar o áudio, ou seja... Então, só reproduz, né? Isso, ou só reproduz... Cola e copia. Exatamente, porque ele participa como consumidor, gera lucro, mas na divisão, né, das políticas públicas, ele acaba sendo uma pessoa, um cidadão que não acessa os seus direitos. Pode complementar também. E Fábio, assim, eu queria colocar a Simone também na conversa. Eu vou colocar, Simone, se me permitir, só porque eu acho que o Berenice chamou a atenção num aspecto muito importante, é dizer o seguinte, o processo, o analfabetismo está relacionado à desigualdade, mas nós não vamos superar, nós não vamos avançar se pegar apenas numa caixinha isolada, como se fosse o processo de escolarização fosse apartado, fosse separado das outras políticas públicas, né? Sim. Então, quando ela chama a atenção de que, por exemplo, o modelo que nós adotamos aqui, de exportar as commodities, por exemplo, faz com que o cidadão que está lá na zona rural, no campo, o produtor rural, o agricultor familiar, ele participa desse processo tecnológico, porque, como ela bem disse, todo mundo hoje tem seu smartphone, todo mundo usa as redes sociais, mas será que todos aqueles que possuem esses instrumentos, eles conseguem realmente participar do processo, né, de ascensão social, o processo de acumulação? Porque esse modelo que você exporta e os sujeitos, ele apenas conduz ali a produção e que não fica muita coisa aqui, né? A gente me refiro aos tributos, às taxas, o que incide, né, os impostos que incidem sobre essa produção. Nós temos que observar que o processo de alfabetização ele tem que estar alinhado com alguns programas sociais, com várias outras políticas públicas, para que dentro dessa integralidade você possa fazer com que esse cidadão possa ter essa melhoria na qualidade de vida também, né? Então ela tem que acessar uma educação de qualidade, mas tem que acessar também uma saúde de qualidade, né? Porque se você, como é que você vai, você não, o Estado no caso, se ofertar uma educação e não ofertar uma saúde de qualidade, políticas de infraestrutura de saneamento básico, né? Políticas de segurança pública, então você não está contribuindo para emancipação, para elevação de índice de qualidade dessas famílias, desses sujeitos, né? Então era só esse aspecto que eu achei interessante, dialogando aí com que foi chamada a atenção Berenice, é que realmente a alfabetização ela é um processo que ela está interrelacionado com outras políticas públicas, não pode ser numa caixinha apartada, separada. O fazer sentido, ele também precisa fazer sentido, por exemplo, com o trabalho, né? Sim. Com aquilo que ele vai Mundo ter do trabalho, de geração claro. de renda para sobreviver, né? Porque se for só alfabetização pela alfabetização, para ele, que está de repente diante de uma realidade difícil, dura, não vai fazer tanto sentido, né? Simone, eu sei que você queria contribuir também com essa conversa. Na verdade, né, assim, a centralidade do trabalho na nossa sociedade, ela é muito importante a gente destacar, mas destacar qual é o projeto que tá priorizado, né, na nossa sociedade. Então,
O analfabetismo, ele faz parte, né, do que o nosso geógrafo Milton Santos dizia, que é do desenvolvimento desigual e combinado, né? Ou seja, a gente também pode nos perguntar quem é beneficiado com o analfabetismo. No nosso estado, a migração para o Mato Grosso, para Santa Catarina, para as colheitas, né, do agronegócio, é assim, estrondosa. E quando a gente fala em analfabetismo, nós não estamos falando só daquela pessoa com mais de 60 anos. Nós tínhamos pelo menos uns 20%, né, das 20 mil pessoas que nós tínhamos matriculado, era com pessoas de 15, 17, 20 anos que não conseguiram ter esse acesso. Que são em idade escolar Então, ainda, o né? nosso estado, ele também privilegia o agronegócio, ao invés de privilegiar uma agricultura familiar. Ele privilegia construir estradas para as grandes fazendas, mas tem que incluir que para o processo de alfabetização acontecer, às vezes inclui você botar uma energia elétrica, construir uma sala de aula, construir uma estrada. E no programa de alfabetização que nós desenvolvemos nesses 15 municípios, tinha uma parceria com a Secretaria de Saúde, né, exemplificando, que era a questão do óculos, né, ou seja, junto com o processo da seleção dos professores, da matrícula desses educandos, né, também tinha as consultas de vista, né, tinha essa coisa do acesso ao óculos, que é para que você, de fato, permita, né, possibilite, porque são direitos negados, né. Então, eu acho que em momento nenhum a gente pode culpar o analfabeto pelo seu analfabetismo, né. Então, acho que a gente precisa ter bastante esse olhar, né, mais de totalidade universal, né. O analfabetismo, ele é consequência de um projeto social desigual, né, injusto, e a nossa sociedade, infelizmente, né, ela privilegia, né, algumas matrizes, né, que não são essa do desenvolvimento social, do desenvolvimento humano, né, a afetividade, todas essas questões, elas não estão sendo tão colocadas em pauta, né? Então, por isso que é tão importante quando a gente participa dos debates, né, e consegue trazer esse diálogo para a mesa, porque às vezes falta também muito, né, assim, da gente colocar de fato, né, os pingos nos is, como a gente, né, costuma dizer, né? É muito importante a gente entender as causas profundas e estruturais para que a gente possa combater, né? Então, um pouco nesse sentido, né? E aí eu queria destacar essa questão da centralidade do trabalho por isso, porque a migração também ela é muito forte, né? E quando a gente estava organizando os processos, a gente até isso tinha que levar em conta, né? Que qual é o período, né, que as pessoas saem para trabalhar na colheita da maçã, na colheita da laranja, né? E aí eu estou aqui tratando dos municípios de menor IDH, né? Mas um trabalhador da cidade também que não sabe ler o ônibus que vai pegar, não consegue ler a receita, ele também não vai conseguir votar no orçamento participativo, porque, como bem trouxe, né, a Berenice e o professor, tudo passa por essa inclusão, né? Tanto da nossa sociedade letrada, como também dessa inclusão digital que está posta hoje na nossa sociedade, né? E é isso mesmo, a gente tem que avançar, né? Nós não podemos, queremos todo mundo com celular, queremos todo mundo inserido, né, nessa sociedade do letramento, né? Todo mundo lendo livros. Eu lembro de uma pesquisa, Simone, que foi feita por uma organização da qual fazia parte em determinado momento, e se perguntava para as pessoas que saíam para se submeterem à condição de trabalhos escravos, né, o análogo à escravidão, por que iria para aquele espaço, né? E muitas vezes era porque aquela era a única oportunidade de ter acesso ao recurso, ou pelo menos que eles entendiam, enxergavam que aquela era a única oportunidade, né? Então isso muitas vezes é uma construção, né, de você ter que entender que é preciso estar agregando esse valor do trabalho dentro daquela comunidade, por outra perspectiva, né, que seja pela perspectiva da produção do campo, por exemplo, que muitas dessas cidades são cidades do campo. Né? A gente vai para o próximo bloco, mas eu já queria trazer uma pergunta a partir do que o Nonato colocou, de que forma a tecnologia tem sido utilizada, né, tanto pelo governo do estado, quanto pelo MST, nesse sentido também de ter um uso que possa dar enfrentamento à erradicação do analfabetismo, né? De que forma ela pode ser, por exemplo, utilizada, ou se essa é uma outra desvantagem que as pessoas que acabam ainda tendo analfabetismo
de não ler e não escrever, de repente também podem ser analfabetas digitais, né? Mas isso a gente vai conversar no próximo bloco, o último bloco do programa Contraplano de hoje. A gente volta já já. Voltamos para o último bloco do programa Contraplano, aqui pela sua TV Assembleia. Hoje conversando sobre analfabetismo, os nossos convidados, a coordenadora de alfabetização de jovens, adultos e idosos da SEDUC, Berenice Gomes, a representante do setor de educação do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, Simone Silva, e o sociólogo, mestre em educação pela UFMA, Nonato Chocolate. Eu deixei no final do segundo bloco uma provocação para que a gente pudesse estar discutindo agora algo que foi trazido pelo Nonato, da importância da alfabetização digital no contexto da atualidade, né? E de que forma a tecnologia pode também ser utilizada no sentido da alfabetização, né? Do enfrentamento desse problema que é o analfabetismo. Berenice, Simone, se quiserem contribuir. A tecnologia é algo que dispensa a afirmação da necessidade, da importância. É lógico que nós devemos discutir criticamente as implicações dela, sobretudo na questão da exploração dos usos dos recursos e da exclusão social. Mas ela também apresenta uma janela de oportunidades para a educação, para o processo de alfabetização. No caso do programa que está sendo preparado para ser lançado esse ano, que é do carro-chefe, digamos assim, da gestão do secretário Felipe Camarão, que também é vice-governador, além da parceria com as organizações, os movimentos sociais e a sociedade de modo geral, o uso da tecnologia está previsto na formação dos educadores e educadoras, a exemplo de uma formação para as pessoas que serão seletivadas para serem alfabetizadores, de acordo com os perfis, e passar por um processo de formação que é na UEMANET. Essa formação ela não vai se dar somente de forma online, né, mas também em caráter presencial, porque o Maranhão tem uma extensão enorme e além disso, além da extensão territorial, a realidade de cada município, né, isso também tem um custo, né, de deslocamentos. Então nós podemos utilizar, nós temos além da UEMANET, as próprias universidades que hoje utilizam-se desses recursos. Então, só para dar um exemplo, mas nós também temos a questão das bibliotecas digitais, né, que estão sendo planejadas a partir de uma proposta não só para o programa de alfabetização de jovens e adultos, mas para a rede de educação. E também, como já foi mencionado pela Simone, existem as diferentes linguagens da arte, da educação popular, da cultura de um modo geral, que aí tem o cinema, os recursos do audiovisual de um modo geral, né? Além de outras expressões que podem ser elementos que vão contribuir de forma significativa para o processo de alfabetização. Esse é apenas assim um dos exemplos, mas hoje nós já fazemos as reuniões com parceiros, as reuniões já funciona, né, no conjunto da sociedade essa forma de utilização dos meios digitais, de diferentes formas. A tecnologia, né, digamos que ela ajuda a ampliar a nossa leitura de mundo, né? E na alfabetização ela também cumpre uma função importante. Por exemplo, esse método Sim Eu Posso, eu não mencionei, mas ele é um método televisionado, né? Ou seja, são novelas, né? São 65 capítulos que a partir dali é trabalhado os exercícios de leitura, de escrita, né? Então a gente tinha televisão, mas a gente também tinha as cartilhas manuais, né?
para essa coisa da leitura, e tínhamos os acervos, né? Que aí, onde é que eu quero chegar com essa questão da tecnologia? Porque aí na época, né, há uns 4 anos atrás, a gente organizava um pequeno pendrive com, né, porque assim, os métodos de alfabetização, o Sim Eu Posso, ele é um, o Círculo de Cultura é outro, né? Mas existem métodos como através do teatro do oprimido, né, que são a partir do teatro, né, a partir de outras escrevivências que a Conceição Evaristo também traz, ou seja, esse acesso à tecnologia ele é fundamental. Hoje a gente já está trabalhando em outra perspectiva, né? Já vamos substituir a televisão e o pendrive pelo um projetor, né, e o link lá para acesso das aulas, da telenovela, né? Ou seja, é um direito também, né? Essa revolução tecnológica, né? Ela precisa colar nessa revolução que precisa vir das letras, que é o do letramento do nosso povo analfabeto, né? Ou seja, é preciso, né, que a gente construa essa superação junto. E isso vem no aspecto da dimensão cultural, né? Ou seja, quando a gente trata da questão da alfabetização, nós temos a centralidade no trabalho, que é o produtivo, né, que é a forma como a gente produz a nossa vida, mas essa dimensão cultural também ela é extremamente importante, né, de como é que as pessoas vão se inserindo, né, e se adaptando, principalmente a classe trabalhadora, de ter acesso a essa tecnologia. Então, eu acredito muito, né, e a gente trabalha muito nessa perspectiva de que o Paulo Freire, né, também nos trouxe muito, né, de que a leitura do mundo ela antecede a leitura da palavra, né, e a tecnologia ela pode, né, aumentar o nosso leque, né, de leituras de mundo, de visão, de totalidade, né. Então acredito que é muito importante. Por que o Paulo Freire, que é uma referência mundial, Sim. quando a gente está falando de educação, de alfabetização, foi tão questionado nos últimos tempos? Como é que vocês veem isso? Eu vejo como, pegando emprestado aqui a última parte da fala anterior da Simone, né? É a questão de uma concepção de mundo, é um aspecto que tem a ver com a cultura. Qual é a visão de mundo que você tem? Então, nós vivemos ultimamente tempos sombrios, né? Em que posições fascistas, posições extremamente negacionistas, né, estavam, digamos assim, sendo vigentes. E fazer o contraponto, eu ia falar o contraplano também, que é o nome do programa, a essas posições, é exatamente contestar essas posições conservadoras, e isso para a gente atenuar aqui, né, de conservadorismo mesmo não tem nada, tinha algo de fascismo, de negacionismo. Então, contestar o Paulo Freire era exatamente contestar concepções revolucionárias que estavam, digamos assim, indo na direção de construir essa emancipação política, social, cultural, né, para que as pessoas, como foi dito aqui, a educação ela tem que ser encarada como um direito, né? Não é apenas você constituir um programa de alfabetização, né? Você não está fazendo favor para ninguém, você está fazendo com que o cidadão ele tenha ali um direito, que é um direito básico, né? Um direito de que todos tenham acesso à educação de qualidade, educação básica, assim como eu tinha me referido ainda há pouco, mas não só a educação, a saúde, a segurança, o saneamento, a comida, né? A alimentação saudável, enfim. Então, Paulo Freire foi contestado tanto nos últimos anos, porque eram as pessoas que estavam exatamente no, digamos assim, aí num subterrâneo, né, num outro plano sombrio de achar que os seres humanos pudessem passar por todas essas questões aí. Então, como a Simone colocou ainda há pouco, essa frase do Paulo Freire também me chama muita atenção, gosto muito quando ele falou que essa leitura, a leitura das coisas, elas são antecedidas pela leitura do que está no seu estômago, da sua vida, do seu mundo real, concreto, né? A leitura do mundo. E como ele bem dizia, as pessoas se educam mediatizadas pelas questões das suas relações, as suas relações interpessoais, né? Ninguém tem o dom, o poder de chegar lá e empurrar, de transplantar um conteúdo, uma educação
ainda que formal ou informal. Mas as pessoas vão se educando a partir da sua vida real, concreta, né? Então, contestar Paulo Freire é contestar o ser humano, digamos assim. A gente está também vivendo um tempo onde a gente tem muitas fake news, né? E essa reprodução de fake news muitas vezes se dá pelo botão de encaminhar aquilo que eu recebo, né? Não necessariamente de eu entender ou de eu compreender. Como é que isso se relaciona, por exemplo, com essa questão do analfabetismo, né? De que forma isso está relacionado? Aí nós temos tanto o chamado analfabetismo digital, né? Porque não significa que as pessoas, mesmo aquelas que têm escolarização, inclusive tem pessoas que têm ensino superior e podem ser consideradas analfabetas por falta de uma leitura crítica, né? De um entendimento. Você não consegue ler, mas não consegue descrever ou analisar aquilo que você está traduzindo. Então, essa questão das fake news, elas são feitas e elas são direcionadas para determinados segmentos. Não quer dizer que quem é considerado analfabeto funcional, como nós chamamos na educação, significa que seja o analfabeto no sentido de não ter uma leitura crítica do mundo, né? Não consiga compreender a sua realidade, como é que ela funciona, como é que... Então, tem pessoas consideradas analfabetas que têm compreensão do mundo. Às vezes a gente se admira, né, de pessoas, mas como nós estamos falando de um processo de alfabetização ligado ao desenvolvimento, essas fake news, elas são geradas porque muitas pessoas, elas não se perguntam se aquilo é verdade. E ela também não é um problema somente do indivíduo, ela está ligada a toda uma estratégia, né, política ou da comunicação, como nós podemos dizer também, que é voltada para determinados segmentos. Então, é necessário o que nós chamamos de letramento digital, né? De você compreender aquilo que está sendo feito, quem é a fonte, de onde vem e para que serve, né? Para que vem, você checar a informação. Então, em uma sociedade que tem problemas de desenvolvimento, que tem problemas de acesso às outras políticas como a cultura, né? Funciona essa lógica de fake news, mas ela vem sendo bastante combatida, né? Enfrentada, é um método que vem sendo bastante enfrentado, porque não acrescenta, pelo contrário, só faz contribuir para que as pessoas sejam imbecilizadas, né, e que passem informação adiante, e isso compromete muitas situações, né? Não, a gente lida muito no campo político, mas acontece também em determinadas situações que compromete vidas, inclusive. Bom, a gente está chegando ao final do programa e tem 1 minuto para cada um de vocês fazerem as considerações finais, começando por você, Simone, por favor. Bom, na verdade, né, a gente agradece muito esse espaço de debate, né, e dizer que a democratização dos espaços de comunicação, elas são muito necessárias para que, de fato, ela chegue, né, também a todos os lugares. E dizer que o Paulo Freire, né, que você até provocou, ele continua muito vivo, né? Não só nas ideias, mas na ação prática, né? De quem é comprometido de fato com a emancipação da nossa sociedade, sobretudo porque ele nos coloca nessa condição de nos perguntar, fazer as perguntas, né? Quem eu sou, quem são as correntes, né? Que me prende, trabalhar a autossociabilidade, trabalhar a autoestima, né? Da classe trabalhadora. E a alfabetização, ele é esse passo, né? Fundamental para que a gente possa evoluir, né, como humanidade. E a gente espera, né, que nesse ano a gente possa ter ações aqui no estado do Maranhão
que venha trabalhar, né? A gente já está há mais de um ano esperando, né, Berenice? Ações do governo estadual com esse foco, né, da alfabetização de adulto, mas também a gente espera o engajamento, né, da universidade, de todos os movimentos sociais, para que a gente possa, de fato, né, avançar nesse desafio tão grande que é a erradicação do analfabetismo no nosso estado do Maranhão e no Brasil. Nonato, um minuto. Quero também, da mesma forma, agradecer Fábio, você e toda a produção do programa. Eu que sou um telespectador já antigo aqui desse programa, parabenizar pela pauta, não só esta, mas certamente outros temas que virão para esse novo ano que se inicia. E agradecer também a oportunidade de estar aqui ao lado da Simone, do MST, da Berenice Gomes, e contribuir em alguma medida com esse debate, porque o analfabetismo ele pode ser equivalente às desigualdades, né? Ao passo que o letramento, alfabetizar a um ser humano, você está jogando luz sobre a escuridão, porque muito mais do que pegar um ônibus no transporte público, comprar algum remédio, entrar no supermercado, no comércio, é você também elevar essa condição de ter essa emancipação, de ter essa capacidade da independência a partir do processo que, como Simone bem falou, mais importante que tudo isso é o processo de formação de política do sujeito enquanto sujeito crítico da sociedade, né? Ele saber em que mundo, aonde ele está situado na sociedade. Então, eu quero parabenizar e agradecer a oportunidade. Obrigado. Berenice, por favor. Agradecer também a produção do programa, ao Fábio, a oportunidade também de estar aqui com o professor Chocolate, também a nossa amiga Simone. E dizer também que essa é uma oportunidade para um chamamento de toda a sociedade, de diversos setores, para que nós nos coloquemos no lugar dessas pessoas, e não só das pessoas individualmente, mas que a gente possa olhar para o nosso estado e ver a alfabetização como algo que tem a ver conosco, tem a ver com o nosso processo de desenvolvimento social, cultural. E em breve, na oportunidade, quando lançarmos o programa, estaremos aqui novamente divulgando e também fazendo o chamado a toda a sociedade. Obrigada. Será um prazer, viu? Muito obrigado mais uma vez. Chegamos ao fim do programa de hoje. Você pode assistir a reprise dessa edição em nossa programação ou em nosso canal do YouTube. Até a próxima semana com mais um Contraplano.